Boa noite, boa noite. O pessoal já chegando aí, o Fábio, nosso amigo aí, Paulo, também já está na área. Legal. E o povo já chegando. Ó, o grande Maurício já na área. Maurício in the house. Beleza. Tudo bem. Vamos entrando, você. Boa noite, querido. Boa noite, pessoal. Opa. Show de bola, Maurício. Como é que você está? João? Tô bem. Fiquei esperando seu contato. Você queria falar daquele negócio das máscaras? Queria não, ainda quero, cara. Mas essa semana foi muito pauleira para mim. Eu fico inventando moda, cara. Eu fico inventando moda de me meter em um monte de projeto ao mesmo tempo. Aí pira. Não consigo. Não consigo dar atenção para tudo, cara. Preciso dar atenção a alguns projetos. Olha que eu já fiz uma moderação sobre esse assunto, hein? Já fez? Ó, é uma boa, hein? Qual foi o tema? Fala pra gente. O tema foi cinco coisas que você não pode fazer. Entendeu? Tem a ver com gestão de tempo, gestão de prioridade? Uma delas é querer fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Porque o nosso cérebro, ele é mono, ele não é poli. Isso é um bom tema para discussão, hein? É, muito bom. Tem ele pronto já. O dia que você quiser, é só chamar. Já está convidado para semana que vem, ué. Caraca, só por que eu fui falar? É fato um aqui, ué. Alguém que também quer sugerir um tema aí? A gente já aproveita e já monta a agenda. Não tem problema nenhum. Uai, Grande Fernando. Desafio lançado, desafio aceito. Top. Tudo bom? Boa noite, ótima noite para todos. Show de bola, Maurício. Show de bola. E aí, Fernandão? Aí, tudo bom, Maurício? Tudo. Chegou a máscara? Rapaz. Eita, trem bom, senhor. Olha que legal. De lado. A logo. Aí, ó, feita por nós lá, o Felipe. É a logo dele. Que top. Rapaz, peraí. Ótimo. Peraí, então aí, ó, que merece, né? Peraí. Ficou bom, cara. Olha que maneiro. E colorida. É a logo dele. Você faz o quê? Por volume, quantidade? É, se for... A gente, quando é empresa, a gente costuma fazer uma quantidade maior. Entendeu? Aí, ó. Merece, Maurício. Peraí, vamos fazer a coisa direito. Fazer até um desfile aqui, ó. Peruca, cadê a peruca? É burro, gente. Esse cara, né? Ei, Fernandão. Mas aqui, aí, vou pensar aqui que eu peguei e lavei, né? Porque... Não, mas tem que lavar mesmo. Não, sim. Eu digo aqui, ó. Foi tanta coisa ajudando o pessoal nessa pandemia que, ó, eu fui comprando de todo mundo para poder ajudar. Caraca, coleção. Boa noite. Aí para não dar ciúmes com as máscaras, eu estou usando cada um dia. Depois de acabar os 70 dias, eu volto para a primeira de novo. Top. Maurício, além de moderar na semana que vem, faz contato comigo depois, amanhã, para a gente falar das máscaras. Tá, qual o melhor horário? Não tem, né? Pergunta difícil. Depois das... Cara, de depois das 10. Não, depois das 10. Pode falar comigo depois das 10. Eu tenho reunião 6h30 da manhã, né? já de manhã. Hã? As reuniões amanhã começam às 6h30. Estamos às 8h30, 9 horas.
eu estou agarrado e depois eu tenho uma reunião interna do time e aí depois eu começo a pegar e-mail, pegar as coisas para responder. Antes disso... Mas depois das 10 pode me ligar a qualquer horário. Me ligar, me Tá, chamar às no WhatsApp. 10h15. Beleza. Esse lance das máscaras muito me entende. Tem alguém no Powerhouse aí? O Fábio tá no Powerhouse? Fábio. Deu uma teletransportada aí? A foto dele tá lá, é uma foto no Powerhouse, quer ver? Vou até dar um zoom aqui. Ó. Lá atrás está aparecendo. Acho que é, né? PW. Sim, sim. Legal, legal. Rapaz, eu vou falar que eu tô me planejando para quando isso tudo acabar, botar o pé na estrada aí e criar um projeto de visitar pelo menos uma embaixada uma vez por mês em algum lugar do país. Legal. Tem. Temos coordenadores aqui, ou padrinhos? Não. Coordenador, só líderes de embaixada. Porque a gente está com um projeto assim, viu? A gente vai discutindo projeto, né? Uma ideia de fazer um negócio justamente assim. De a gente fazer um embaixadas on the road e justamente fazer, a princípio, regional, né? De repente é Nordeste, cara. Rodar as embaixadas do Nordeste. Dessa natureza assim. Tem uns caras doidos aí do mercado imobiliário, alguns líderes assim no Brasil, do mercado imobiliário, que eles falaram que eles vão pegar uma Kombi e vão rodar aí, ó. Pra ver como é que tá o mercado. Por acaso a gente daqui, né? Tipo uns grupos assim de líderes do mercado imobiliário, né? Diversos lugares do país. Ah, tá. Vai ter tipo uns eventos assim nos estados. Legal. E eu super recomendo a minha região, viu? Quênios do Viana. Vocês podem procurar aí, Quênios do Viana. Quênios do Viana? Isso. Quênio do Viana. Vou procurar no Google Maps aqui. Procura aí, Quênio do Viana. Inclusive, foi roteiro do Rally dos Sertões. Quênio? Canyon. Tipo Canyon. Grand Canyon. Exatamente. É um que passa, é um que mostrou que passa perto do rio, o caminho do rally. Isso. Ele veio, passou pelo Tocantins, né? Entrou no Piauí e aí passou na minha cidade, que é Bom Jesus, que é onde fica o Quênio do Viana. Eu acho que eu sei qual é. Boa noite. Alguém tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo sim, Paulo. Ah, beleza, cara, que eu não estava ouvindo vocês, estava preocupado. Beleza, falou. Rapaz, esse Rally do Sertão é algo assim interessante até para a vida, né? Os projetos. Porque você vê que o vencedor não é aquele que faz mais rápido, chega mais rápido, é aquele que segue todo um cronograma, um planejamento, né? Tem que passar não pode fugir do trajeto, né? Tem que passar com tanto tempo em tal local. É algo, se eu for ver, né? Tem uma preparação, né? E tem o copiloto, né? Exatamente. O copiloto tem que ser o navegador cara fera no trajeto. O navegador é tão importante quanto o piloto. É um jogo de time. Eu acho que até é mais, né? É jogo de time. Jogo de time. Mas aí, Felipe, você falou do cara que tá lá no Powerhead. Você tá onde nessa foto sua? Eu? Nessa foto sua aí com a apresentação. É uma apresentação do BNI. Mas esse fundo é real ou é um chroma key? É real, na verdade, sei lá, deu uma realçada no filtro, né? Mas, tem um filtro que eu uso que ele meio que, como é que é o nome do filtro? Ele foca, ilumina mais, né? Entendi. Mas é um fundo do restaurante, na verdade a gente estava, acho que foi uma das últimas reuniões presenciais que foi do BNI, que eu apresentei a minha empresa. Boa noite, Bruna. E aí tiraram essa foto, eu achei maneira. Tô meio vesgo, né? Mas tá valendo, não dá pra ver. Rapaz, a imagem é tudo, né? Eu falei que o Lucas tá nos States, mas a foto né? tá boa ou tá, ao fundo tá mais do ou menos? de tela dele. Não, tá bom.
O Lucas está lá em São Francisco, né? Tá na São Francisco, lá. Tá sem som, Lucas. Não, cadê Não, ele saiu. Tinha alguém no Powerhouse lá, mas ele saiu. Ô Maurício, esses dias a gente estava, não sei quem que estava comentando, mas eu acho que a gente já tem um quórum aqui, mínimo que seja, para a gente eventualmente fazer um grupo, né? Um WhatsApp ou algo dessa natureza. Sim, sim, porque aqui, pelo que eu estou vendo, é geralmente as mesmas pessoas, né? Sim, assim, sempre tem alguém que aparece assim novo. Hoje ainda não, mas... Sim, mas já tem as cadeiras cativas, né? Já tem umas cadeiras cativas, sim. Aqui, por exemplo, assim, o Felipe, igual, por exemplo, não sei, tem uma questão até para os cadastros, né? Para transmissão, eu estava hoje assim agoniado porque não chegava o link no grupo. Aí eu fui fazer isso já no final da tarde, já falei assim, oh meu Deus, ninguém vai mandar o link. Será que não vai ter? Aí eu lembrei que eu não tenho o seu contato, você precisa acontecer alguma coisa. Pô, legal. Bom, então, na verdade... Você não está no grupo dos líderes não, né, Fernando? Não, eu não, na verdade eu sou participante, né? Eu sou... Você está no grupo da Embaixada de Serra. Shark Tank, Eu sou Baby Shark ainda. Eu tenho uma máscara para criança aqui que é que pode me ajudar com isso? Com essa criação desse grupo aí e a gente poder, por exemplo... Porque a ideia, na verdade, é o seguinte, a gente criar o grupo, mas ter aquela mecânica de grupo, de participar do grupo quem já é frequente aqui, né? De não sair colocando pessoas no grupo. Né? Ser um grupo realmente de conexão, né? Não um grupo que a gente vai... Vamos criar um grupo para mandar publicidade lá, mandar anúncio. Não, a ideia não é essa. Não. A ideia é que pessoas que já estão aqui frequentemente, já têm a sua cadeira garantida, a gente consiga manter uma conexão ali, né? Até porque tem entrado muita gente, igual o Fernando aí mesmo, que não está no grupo de liderança porque ainda não é líder de embaixada. Então, tendo o grupo da Embaixada Nacional fora o liderança, é um grupo que vai ajudar, igual esse problema que ele passou aí de ter o link, né, da embaixada de hoje. Sim. Eu estou pensando numa coisa, não sei o que vocês acham. Vou pedir a opinião de vocês logo e aproveitar que a gente já está em vias de começar a conversa, né? Já passou 10 minutinhos. O que vocês acham sobre a gente deixar o link fixo? A reunião do Zoom fixa, né? Aquele mesmo link que eu já deixo lá no link da bio das embaixadas. Não precisa ficar renovando toda semana. Eu acho uma boa ideia, porque ela já acontece toda semana. Entendeu? Eu acho que também você, como a gente vê a questão como o pessoal está seguindo, né? Você já deve ter um feedback histórico das últimas inscrições das últimas semanas. Das últimas 8 reuniões eu tenho. Então você sabe assim, né? Mas as inscrições, cara, eu mando e-mail às vezes, mas assim, não vejo quanto isso ainda é efetivo, né? A ideia, na verdade, é de repente a gente de fato deixar o pessoal entrar, facilitar a entrada, né? Vamos fazer uma experiência de repente, vamos ver como vai ser. Entendi. Porque, por exemplo, se cria o grupo, Felipe, para as pessoas que já são cativos na Embaixada Nacional toda terça-feira, todo mundo está em alguma outra embaixada, entendeu? Todos que estão aqui pertencem a alguma outra embaixada. Então, botando o link fixo e jogando lá no grupo mesmo, aí as pessoas lançam nos grupos das suas embaixadas. Vai continuar e você continua lançando no grupo de liderança, entendeu? Eu só acho assim, é uma opinião, vocês acham, pensam igual. Criado o grupo dessas pessoas que já são cativas aqui, colocar um mínimo de frequência da pessoa na Embaixada Nacional para ela poder vir a fazer parte do grupo. Sim, não, isso aí vamos seguir o padrão. Na verdade, aqui na Embaixada Nacional, a gente tem que dar o exemplo. Então, o exemplo, pelo menos no manual, o que a gente vem fazendo nos últimos anos nas embaixadas a pessoa tem que ter no mínimo de 3 reuniões participando
para já ter ali, né, assegurado, né, que as pessoas já conhecem. Opa, o negócio ficou profissional aí agora. Não, eu tô testando aqui. Ficou melhor a minha voz, a captação? Sim, Eu tô locutor. ouvindo. Um radialista. Radialista. Ó. Pessoal, eu só vou precisar de ajuda para alguém me ajudar nesse lance do grupo. Alguém se candidata aí a gerenciar isso? Uai, Eu posso te ajudar, poderia. Felipe. Sim. Pode ser. Letícia? Na verdade, eu vou precisar de algumas ajudas, tá? Então, não se afoba. Então vamos os dois. Uma delas, uma é para isso, não só para criar o grupo, mas também para a gente gerenciar o grupo, né? Organizar ali quem é que está participando, quem não está, acompanhar para ver se não estão mandando spam, e aí já notificar que, ó, cara, aqui não é lugar para isso, né? Você está fazendo jabá. Administrar mesmo o grupo, né? Perfeito. Porque assim, a gente é um grupo pequeno ainda, mas a tendência é isso cada vez mais crescer, né? E se isso ficar muito volumoso, né? Enfim. Uma outra mas ajuda você vai botar limite de membros nesse grupo? Então, no momento imediato, não. Mas a gente vai estudar se a gente começar a passar de 20, o quão tumultuado isso vai ser. Boa noite, Deliane. Tudo bem? Porque se isso ficar muito tumultuado, Maurício, a gente vai começar a pensar não só... Boa noite. Não só você vai ficar tumultuado no grupo, mas também aqui na reunião. Exatamente, porque aí foge também até do perfil das embaixadas, né? Porque Exatamente. Não dá para todo mundo se apresentar, não dá para todo mundo trocar ideia. Exatamente. Uma outra coisa que eu vou precisar de ajuda, e aí, se temos cativos aqui e alguém quiser se voluntariar, uma coisa que a gente precisava era criar aí pelo menos um cronograma de temas, pelo menos para o mês, para que a gente não fique catando tema, tipo, 2, 3 dias antes, entendeu? Senão é muito legal. Mas aí uma pergunta que eu te faço. As pessoas que vão fazer a moderação nessa Embaixada Nacional, literalmente, tem que ser líderes ou não? Não precisam ser líderes de embaixada, não. Achei Vai assim, ser membros de embaixadas. Não é um limitador. Eu diria o seguinte, vamos lá. Tá. Preferencialmente líderes de embaixadas ou pessoas do movimento. Prioritariamente. Eu diria dessa forma. Mas pode ser que a gente seja interessante trazer pessoas fora do movimento, mas com temas que sejam relevantes para os membros da embaixada. Exatamente. Então, por exemplo, a gente pode bater num papo aqui, a gente entender que é interessante. Por exemplo, na minha embaixada, o pessoal começou a falar muito, eu queria ouvir falar sobre marketing digital, mas não sobre o tradicional do marketing digital. Queria ouvir falar, por exemplo, sobre Hotmart, afiliado, venda no mercado digital. E eles sabem que eu tenho um dos meus negócios tem a ver com isso. Mas eu não sou especialista, eu sou sócio de uma empresa que faz isso. Né? Eu não teria assim, eu poderia falar da minha experiência, mas eu não sou um especialista nessa área. De repente é mais válido trazer alguém que seja especialista, que possa falar de uma forma mais aprofundada e tal, gerar um debate, poder tirar dúvidas mais, né, com mais propriedade. E aí depende do que a gente acreditar que seja importante. Né? A maior parte de todos vocês que eu vejo aqui já são membros recorrentes, pessoas que já estão aqui. A gente já pode opinar, né? Dizer assim, vamos trazer alguém de fora, alguém que possa ser legal para a gente, e se alguém conhecer. Agora, se não, a gente pode convidar líderes de outras embaixadas. E dentro do próprio movimento tem pessoas que são fortes também em temas relevantes, assim, sabe? Boa noite, Bruno. Eu acho muito bom isso. Essa parte de cronograma eu poderia fazer porque eu já faço do projeto do Arte na Varanda, o cronograma de lá eles não chamam de moderadores, mas sim de conversadores, né? Porque já é um foco mais artesão. E eu, por exemplo, eu já estou com a agenda até setembro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de voltar nesse assunto. Temos pessoas novas aqui ou só estamos em casa? Só estamos entre a gente?
Tem alguém aqui que está acessando, que está conhecendo o movimento pela primeira vez? Na verdade, só tem uma pessoa que eu não reconheço muito aqui, não sei se é a primeira vez, que é o Gabriel. Eu não recordo, tá, Gabriel? Me perdoa se não é a sua primeira vez aqui. Os demais, eu acho que todos eles eu já vi aqui em algum momento. Gabriel, você tá por aí? Seu áudio consegue falar com a gente? Se ele conseguir dar um ok aqui pra gente, porque se a gente está em casa, né, a gente dispensa grandes apresentações, né? A gente vamos pro básico. Gabriel, se você puder aí liberar o teu áudio ou falar aqui com a gente no chat, só para sinalizar para a gente se você é a tua primeira vez, se você já conhece o movimento, já foi em alguma embaixada, sinaliza para a gente aqui no chat ou aqui se você quiser liberar o teu microfone, tá bom? Enquanto ele dá o alô dele aí, porque assim, pessoal, se não tivermos ninguém novo aqui hoje, eu até mudaria aquela temática que a gente começa, por exemplo, apresentando o movimento e tal. Eu faria diferente. Eu faria o seguinte: temos líderes de embaixadas aqui, né? Todo mundo nas suas embaixadas começa com essa mecânica também de apresentar o movimento, dizer como é, etc. Ou tem alguém que começa diferente? A Embaixada Serra sempre começa com uma apresentação e sempre retomando os pilares, né, o conceito. A Embaixada Cáceres também. Na realidade, aqui em Ponta Grossa, aqui, por exemplo, se todo mundo já conhece ali, frequentadores ali da Embaixada, então o Gustavo Brandão, ele não faz a apresentação, porque todo mundo já conhece, né? Agora, se tem alguém que é novo ali, aí ele apresenta, ele fala quais são os objetivos, entendeu? Legal. Igual você, por exemplo, igual você está aqui agora, querendo dizer assim, não, se todo mundo é conhecido, então nós não vamos apresentar a embaixada, falar o que é a embaixada que todo mundo conhece. Tá sendo o mesmo jeito de você, assim, entende? Entendi. E assim... Exatamente. Igual eu acompanho o Paulo aí, na embaixada da qual eu sou líder também, a GV Mutirô, também é assim, né? No começo ali, nos primeiros 2, 3 meses, muita gente nova ia chegando ali, nós somos poucos, né? Mas depois que ficou os mesmos, aí dispensou a apresentação. Entendi. E a ideia de eu provocar vocês nesse sentido é pelo seguinte: como é que é aí, Lucas? Também é assim? O que acontece? Eu ainda não fiz nenhuma reunião ainda diretamente pela embaixada. A gente vinha fazendo isso pelo trabalho, lá no trabalho com os colegas ali, né, de serviço. Aí eu não tive essa experiência ainda de iniciar a embaixada, né, falando ou não. Perfeito. Então, por que eu estou provocando vocês nesse sentido? Porque, assim, a ideia é que a gente aqui consiga, de alguma forma, levar uma ideia, uma conexão entre as embaixadas, né? E a gente entender justamente se a gente está numa sintonia, né? E aqui eu estou, na verdade, trazendo essa ideia no sentido de fato, fazer sentido, né? Se toda semana a gente está junto, para que eu vou explicar do começo ao fim, né? Como é que começou, como é que foi a história do Flávio, etc. Naturalmente, se alguém tiver dúvida, se alguém tiver alguma coisa, não, Felipe, aqui eu faço diferente, o que você acha? A gente pode trocar essa ideia também. Mas uma vez que estamos todos em casa, eu não recebi o feedback do Gabriel, hein? Gabriel, fala comigo, hein? Acho que entrou gente nova ali também, ó. Tem o Derek ali, ó. O Derek. Não aparece para mim. Ah, o Derek é lá de Cárcere, hein? Não é, Letícia? O Derek estava com a gente. Isso, sou da Embaixada de Cáceres. Perfeito, o Derek estava com a gente na live sexta-feira. Uhum. Eu lembro dele, né? Não, eu acho que tem 2 Dereks aqui na embaixada. Na mesma embaixada tem 2 Dereks? Na mesma embaixada. É bem comum o Derek aí no Mato Grosso, hein? Pior que não, é coincidência mesmo.
Rapaz, eu não sei, Legal. eu não sei como está sendo a experiência de vocês, mas eu abro aqui a minha agenda. Todo dia é algum evento relacionado à embaixada. Eu não tenho mais domingo, eu não tenho mais noite livre. Todo É dia praticamente. Tem amor pela embaixada. é. E aí, Felipe? Meu sonho é ter tempo para acompanhar todos. Isso é um Flávio Lovers mesmo. Fala dele, Ian. O legal lá do Instagram é que tem a ativar a notificação, né? Então aí já. Você sempre tá sendo ativado, né? Sempre tem a notificação lá chamando. Fernando, Aqui se você na quiser nossa ocupar sua embaixada, agenda de Diego- sábado de manhã, tem também a de Salvador. Derlene, você é da embaixada do Diego Portunieri. Aham. Ele costuma, assim, ele não fala, assim, desde o histórico dos primórdios da embaixada, não, mas ele, toda reunião, ele lembra os pilares e tem a identificar, a gente, como normalmente são poucas pessoas, né, a gente se identifica. E aí, sempre lembrando os pilares que movem a embaixada. Você quer fazer um favor para a gente, então, e lembrar quais são os pilares? E recentemente, no caso, assim, ele também passou a fazer aquela questão de começar a eliminar o povo que participa do grupo só para fazer número, né? Sim. Aí, assim, tá E não sempre... participa ativamente da reunião, né? Não participa. Nosso grupo aqui, por exemplo, acho que recentemente estava com 90, acho que era 90 participantes no grupo do WhatsApp, mas, tipo, são uns 10, 12 que falam, né, normalmente em todas as reuniões. Pelo menos de vez em quando fala alguma coisa no grupo. O que a gente tinha observado quando eu comecei a participar na Embaixada Nacional, é que alguns pilares que a gente falava aqui eram um pouco diferentes da Embaixada Nacional. Lembra para a gente, então, para a gente compartilhar? Os nossos aqui, que a gente fala muito, são liderança, protagonismo, ajuda aí, Maurício e Fernando. Empreendedorismo. Empreendedorismo. Ah, Fernando. Só vem. Peguei vocês de saia justa hoje, hein? Vai, Fernando. Não, eu tô deixando a Dama falar. Tô vendo assim como que ela tá rindo aí. Protagonismo, liderança. É muita gente de luz aqui, ó. Mais brilhante que o sol. Tem que parar de ser tão humorista assim. Esses pilares, eles estão lá no nosso site. Não sei se vocês já viram no site novo. Mas não está no site principal, está no DNAGV. Pegar a cola aqui, do que eu esqueci. Deixa eu ver. Lá no DNAGV tem os pilares. Então, na verdade, Derlene, é até bom você tocar nesse assunto, porque, assim, na verdade, o que eu falo aqui toda semana não são os pilares, são os objetivos, né? Os pilares são os nossos valores, a gente bate no protagonismo, integridade, meritocracia, transparência, proatividade, acho que já falou protagonismo, né? Voluntariado. Voluntariado, que eu tinha esquecido. Perfeito. São exatamente isso. E o Diego, ele, inclusive, uma vez ele me questionou disso. Felipe, não está meio diferente? E, na verdade, não. Na verdade, eu abreviei, né, na verdade, a fala, eu não bato só nos objetivos, né? Qual os objetivos da Tem que estar aqui, né? E aí os objetivos são aqueles que eu falo toda semana, né? Fazer amigos, estudar, fazer negócios. Mas, na verdade, a gente se baliza nesses valores, né? Que são esses que você falou. Então, a gente, de fato, tem valores ali, que são os nossos pilares, né? Que rondam tudo isso que a gente faz. Maravilha. O objetivo mesmo é melhorar a vida das pessoas, né? Do país, através disso daí que você falou. Maravilha. Pessoal, já que a gente está em casa, então e esse bate-papo serviu um pouquinho para isso, né? Vou abreviar essa apresentação. E eu não vejo isso como um problema, tá? Nas nossas embaixadas locais. Tá todo mundo em casa, não tem nenhum convidado, não tem porque a gente ficar fazendo rito, né? Só que não é uma seita, não é uma religião que a gente tem que fazer um rito, o começo ali e tal. Então a gente pode, né, de fato, até ganhar tempo, né, para a gente poder discutir, debater de fato um tema que é relevante para todo mundo, né? Eu vou aproveitar só para reforçar os avisos. E aí, na verdade, eu vou reforçar só um aviso que eu
vou bater nele toda semana, que é o aviso do FGV. Pessoal, quem não está acompanhando o FGV, faço questão de reforçar toda semana. Está tendo conteúdo lá. O Flávio não deixou de postar conteúdo lá. Tem alguém que está acompanhando aí o FGV, não? Ou está meio abandonado, né? Não, Felipe, para mim foi aquela questão. Você estava com problema técnico, né? Inclusive, eu recebi notificação agorinha. Top. Muito bom. Qual é a última aí que saiu a notificação, então? Só apareceu na tela, eu já tava com a câmera aberta já. Ah, legal. Beleza. Então, pessoal, o FGV, a ideia de eu comentar isso aqui é duas coisas. Primeiro, a gente trazer, né, fortalecer os conteúdos do FGV e dois, comentar nos posts lá, sempre com a hashtag Embaixada GV, mandar um abraço para o pessoal, sinalizando, né, um abraço aqui da Embaixada Cáceres, Embaixada, né, enfim, Niterói, que é o meu caso, para a gente sempre fortalecer a ideia de que a gente está no radar, né, dos professores, né, do FGV. Uma vez dito isso, eu acho que hoje a gente dispensa um pouquinho apresentações, né, galera? Todo mundo aqui um pouquinho também se conhece, né? Eu acho que a gente pode já, de fato, trazer um tema, e é um tema que, inclusive, bacana da gente discutir, de fato, né? E aí essa discussão acho que vai ser bem bacana e bem produtiva hoje. É um tema que a gente vai... E aí, antes de entrar no tema, Maurício, só te dar uma alô, que a gente começou nesse bate-papo de criar um cronograma para as próximas reuniões. Eu vou fazer uma casadinha com você e Letícia aqui. A Letícia, de alguma forma, provocar o pessoal aqui para passar os contatos. Pessoal, vamos passar os contatos aqui no chat. Porque aí no chat eu vou pegar o histórico do chat, Letícia, e eu mando para você. E aí você cria um grupo com quem está aqui já de imediato. Beleza. E aí, ô Maurício, aí a casadinha que eu vou fazer com você e com a Letícia, era no momento que ela colocar você no grupo, a gente começar a trocar uma ideia no grupo dos temas das próximas semanas. Já provocar isso. Temas de interesse do grupo, que a gente já tem pessoas aqui que podem ou trazer o tema, ou a gente buscar temas fora. Eu também posso sugerir alguns. Beleza? Então, assim que a Letícia startar o grupo, a gente já pode começar a provocar isso. Excelente. Show? Eu já posso, Felipe. já semana que vem, conforme você falou no início, já fica aqui a reserva minha? Como é que é? Você tinha pedido. Fica, pode ser dessa forma. Já bota a primeira data. Perfeito. Ô Felipe, você que está, acho que, na comissão de tecnologia, né? Sim. Na verdade, não sei se o APGV está relacionado também. Mas vem aquela questão de conectividade em plataforma Android. Eu não sei se é o meu celular, fica nessa tela direta aí, só autenticando. Manda para mim uma mensagem. Mando. No WhatsApp? Tu vai estar no grupo, né? Quando criar eu te mando. Me manda que eu vou mandar direto, eu vou cutucar eu vou pedir a ajuda do Ed nisso aí. Eu não sei se é por causa de Android ou iPhone. Beleza. iOS, tá comigo. Combinado, Maurício? Felipe. Combinado, Letícia? Combinado. O pessoal tá mandando aqui. Beleza. Eu vou pegar o histórico que eu mando para você, o histórico inteiro. Tá bom? Tranquilo. Deixa eu te perguntar, Felipe, uma coisa aqui. Esse mês está abrindo a embaixada aqui, porque eu liderava uma embaixada, como eu já te falei uma vez. Esse mês eu estou abrindo a embaixada em Itapuã, Vila Velha. Eu já vou fazer pedir alteração lá no grupo dos líderes, que lá eu ainda estou como... Não é nem no grupo dos líderes, é lá no app, né, das embaixadas, que está como ainda na Caraípe. Eu peço para quem isso, essa alteração? Ou eu solicito ou eu mesmo altero lá? Então, hoje, vou pedir para você mandar um e-mail para mim, que eu vou encaminhar para o pessoal de tecnologia. Na verdade, o pessoal interno. Tá. Não, beleza. O meu e-mail... Amanhã como a gente vai se falar amanhã, eu pego isso contigo. Eu já vou mandar aqui de todo jeito. Já fui aí. Eu peço para alterar. Beleza? Beleza. Combinado. Pessoal, hoje o tema quem vai trazer é a Letícia Nogueira.
ela vai trazer um tema para a gente que tem uma conexão muito legal com finanças. A Letícia, que está cada vez mais se especializando nessa área, já é aí expert em algumas áreas, né? Dentro de, porque finanças é muito grande, né? Então, assim, já é expert em algumas áreas de finanças, está se especializando em muito mais, né? Cada dia mais está se especializando. Então, ela vai provocar um tema aí hoje sobre finanças para a gente poder debater e discutir aqui um pouquinho. Letícia, a palavra é toda sua. Show, gente. Então, só pegando o gancho aí, eu trabalho com finanças há mais ou menos 2 anos. E assim, eu comecei falando bastante de organização e depois eu fui falando cada vez mais de investimentos. Eu ainda não tenho nenhum certificado, nenhum título, mas como eu já estudo há 2 anos, eu acabo passando para o pessoal. E aí o Felipe me falou, né, da gente trazer um tema sobre finanças para a Embaixada Nacional e eu achei legal a gente falar sobre crenças limitantes. Que acho que é uma coisa que às vezes a gente não para muito para pensar, mas a gente acaba tendo aí enraizado um pouquinho dessas crenças limitantes sobre dinheiro. E para começar, eu queria provocar vocês a me responderem aí o que é dinheiro. Será que alguém consegue me dar uma definição aí? Boa. Aqui é dinheiro, olha isso. Ela já começa na canela, né? Ela já começa na canela. Então. É o tipo de coisa assim que a gente, todo mundo conhece, mas é difícil de dar uma definição do que exatamente é dinheiro. Eu acredito assim que é uma forma de pagamento, né? É uma forma de pagamento, porque antigamente tinha quando trocava objetos, agora me esqueci a palavra. Escambo. Isso. Tem a permuta, né? Tem a permuta e tem o dinheiro. Boa. Eu acho que dinheiro ele pode... Eu acho que dinheiro ele pode ser também entendido, talvez, aqui raciocinando como uma materialização de um valor, de um direito. Né? Legal. Eu diria que dinheiro é uma ferramenta para fazer a gente conseguir conquistar o que a gente precisa, mas ele é uma ferramenta, ele não é o nosso dono. Sim, verdade. Era essa mesma definição que eu queria escutar, que é a definição do livro Os Segredos da Mente Milionária, né? Eu já ia perguntar onde é que o Maurício está valendo isso. Segredos da Mente Milionária, pô. 2 meses que eu estou fazendo o estudo desse livro. Uhum. Eu fiz o estudo dele também logo quando eu comecei e ele traz bastante essa ideia das crenças limitantes. A gente começa achando que o dinheiro ele é, né, uma forma de pagamento, mas se a gente voltar na Idade Média, sal era forma de pagamento. Então, tipo, sal era dinheiro na época. Então, a gente fica, assim, na verdade, o dinheiro ele é só uma ferramenta que a gente tem para a gente atingir os nossos objetivos. E é aí que começam as nossas crenças limitantes, porque quando a gente não é ensinado a colocar o dinheiro como uma ferramenta, a gente é ensinado a dar mais valor para o dinheiro do que ele deveria ter, né? Porque se ele é só uma ferramenta, então o importante é que a gente saiba como usar a ferramenta, não que a gente corra atrás das ferramentas, né, Maurício? Exatamente. E muitas das vezes as nossas crenças limitantes, elas são oriundas de dentro de casa mesmo. A educação dos nossos pais, né? Aqueles ditadinhos, aquele chavão assim, né, Letícia? Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não fique rico porque rico não presta. Exatamente. E aí, quando a gente começa com isso, a gente começa criando certas configurações aí na nossa mente que meio que barram a gente de conseguir ter dinheiro para realizar o que a gente quer, né? Porque se a gente pega o livro Os Segredos da Mente Milionária, ele vai falar que o que a gente faz com o nosso dinheiro, o resultado que a gente tem com o nosso dinheiro é resultado de uma sequência que começa com a programação da nossa mente,
Essa programação vai ditar o nosso pensamento vai ditar o nosso sentimento, que vai resultar na ação e no que a gente tem com o nosso dinheiro. Então, se a gente tem o costume, por exemplo, de ficar zerado no final do mês, é porque a gente tem a programação na mente de que a gente precisa correr atrás do dinheiro e a gente usa esse dinheiro para ter as coisas que talvez a gente não deveria ter naquele momento, ou a gente usa esse dinheiro como uma moeda de troca a mais do que a gente deveria. A gente é ensinado assim, né? A famosa história dos boletos. Tipo, se eu tenho dinheiro para pagar os meus boletos, tá tudo bem. E uma coisa que acaba gerando uma limitância muito grande acaba a gente sendo estimulado até pelo nosso inconsciente, que você tem que pensar assim, não, este mês eu tenho 2.000 de dívida e eu tenho que ganhar 2.100. Não. Você tem que ir assim, você tem que sonhar, almejar algo muito maior, né? Porque você não pode pensar pequeno, na realidade. Você tem que pensar grande. Não é porque você seja ganancioso, mas sim porque você é merecedor. E se você pensa grande, você alcança patamares maiores, você alcança conquistas maiores e automaticamente a sua mentalidade te leva a você ser muito mais ativo, mais proativo às situações, né? Sim, e é engraçado Pode falar, Fábio. Essa questão assim de programação, ela é tão evidente que quando por acaso sobra algum dinheiro, né, a gente acaba ficando meio que estarrecido ali, meio que surpreso, e muito de nós se dá o luxo de querer logo se desfazer daquela sobra, porque não tinha aquele costume de por acaso sobrar, entendeu? Então a programação ela é tão ali estrita ali, né? E o cara já se preocupa, tipo, então eu posso comprar isso, eu vou poder comprar aquilo, gastar dessa forma ou daquela, né? Mas ele quer se livrar do dinheiro, porque é a programação que ele tem de não ficar com dinheiro no final do mês. Sim, isso é tão interessante, porque quando a gente senta para conversar sobre dinheiro, geralmente a gente fala que o dinheiro está faltando, né? A gente tem o costume de ouvir alguém dizer, eu preciso de dinheiro, preciso correr atrás de dinheiro, preciso fazer uma renda extra, mas a gente ouve poucas pessoas falando, tipo, sobrou dinheiro esse mês para mim. Verdade. Eu vou te falar que isso que você falou, assim, sem teorizar muito, porque não é a minha área de especialidade, mas quando eu parei de pensar dessa forma que você falou, né, de quanto falta para pagar o boleto, e sim pensar antes, né, vai sobrar alguma coisa para juntar no final do mês, inverter essa mentalidade, parece que muda tudo, né? E às vezes a gente não sabe o porquê também, né? Quando você vai estudar um pouco, ler um pouco, você começa a entender, dar clareza justamente nisso que você acabou de falar, né? Sim. Hoje, por exemplo, eu posso ter, às vezes, pouco dinheiro, pela circunstância que for, mas por fato de estar organizado, parece fazer mais sentido. Tipo, não tem problema não ter muito, porque está organizado, né, de alguma forma, né? É melhor você ter pouco e saber o que você está fazendo com esse pouco do que você ter muito e não saber o que fazer com esse muito, né? Legal. Na realidade, isso se torna uma crença limitante, né? Também. Já ia puxar esse gatilho. Você acaba ativando o gatilho e a crença limitante. Não, eu tenho que ter pouco para mim não perder o controle dos meus gastos. E, na realidade, você ter muito, nunca a gente pode permitir que isso seja uma crença limitante nossa. O ter muito é ótimo, você só precisa de saber gerir esse dinheiro, administrar esse dinheiro. Né? Uma coisa boba, Maurício, que ninguém faz. Uma coisa boba que ninguém faz. E eu não sei se isso chega a ser uma crença limitante, tá? Ou se é só um padrão, eu não sei o nome técnico, como é que é isso. Mas uma coisa boba que ninguém faz é aquela coisa assim, não sei se você já leu aquele livro
O Homem Mais Rico da Babilônia, acho que é isso, algo assim. Esse não E que li ele fala ainda. assim, cara, não importa o que você faz. Começou, recebeu o que você tem que receber, separa no mínimo 10% e o resto você torna, mas guarda os 10%. É uma coisa boba, pequena, né? Mas o fato de você não fazer isso muda tudo. Eu vou te falar que, assim, para mim isso fez muita diferença, absurdo. Porque eu era o cara que fazia justamente, não, chegar no final do mês eu vou guardar, pô. E vou guardar muito. Mas não guardava um centavo. Não guarda. Isso a Letícia que leu o livro, ela deve lembrar. Isso é, inclusive, um ensinamento que esse livro nos dá, que ele fala, você recebeu o que você tem que receber, a primeira coisa que você tem que fazer paga, né? É tirar aquilo que você quer guardar. Sim. Se paga primeiro, né? Depois você começa a pagar. Se paga primeiro, Se pague primeiro, isso aí. Mas isso é mentalidade, né? Porque se você se pagar primeiro, cheio de boleto para pagar, porra, você parar dinheiro. Sim. É porque a gente também não tem muita noção do que é o boleto, né? Tipo, o boleto ele é uma ferramenta que a gente tem para adquirir uma coisa que a gente ainda não pode pagar. Então a gente quer, aí a gente vai e faz o boleto para antecipar o que a gente ainda não pode pagar. Só que a gente não tem a clareza de que toda vez que a gente paga alguma coisa, seja essa coisa o que for, a gente está tirando dinheiro do nosso bolso e dando para o bolso de outra pessoa. Então, por que não tirar dinheiro do nosso bolso hoje e dar para a gente mesmo amanhã? E vira rotina, né, Letícia? Vira rotina. E vira rotina. Você quita uma sequência de boletos e aí, no mês seguinte que você quitou, você já quer... Tipo, agora eu tenho uma liberdade para mim adquirir um outro boleto. Você tá entendendo? É uma coisa meio que cria uma dependência, não sei. Acabou o boleto, assim, né? Eu quero mais, né? Não, e vocês já pararam para pensar que tudo quando se trata da forma que você vai agir com o dinheiro, seja você pagando ou você guardando, tudo vai cair numa palavrinha chamada emoção. Todo processo que você passa com dinheiro, seja ele bom ou ruim, ele te provoca uma emoção. Sim. Então, assim, se alguém ainda não teve a experiência de fazer praticar, né? É tipo quase que um mantra, né? Eu não vou mais comprar a prazo, só vou comprar à vista. Gente, eu já fiz isso, impressionante. A emoção que você sente, você saber que você está pagando à vista, que aquilo é teu e que não tem boleto para chegar. É impressionante. É você trabalhar a emoção positiva do que o dinheiro te proporciona. Sim. Porque você também acaba quebrando um bloqueio mental que você trabalhar para o dinheiro. Na realidade, o dinheiro que tem que trabalhar para você. Entendeu? Exatamente. E essa é uma outra crença, né? Porque a gente não para analisar, a gente às vezes coloca muito valor no dinheiro, mas o bem mais valioso que a gente tem é o nosso tempo. E aí a gente vende tempo para conseguir dinheiro, né? Isso é outra crença limitante. E a gente vê aí grandes empresários aí do mercado brasileiro e do mercado internacional, e eles são bem claros. Eu tenho tanto tempo para te atender. Tempo para eles, literalmente, é dinheiro. E por que para a gente não pode ser? Entendeu? Mas o meu tempo está ocioso. Meu amigo, se o seu tempo é ocioso, é sinal que você está ganhando pouco dinheiro. Entendeu? Verdade. Você tem que, a gente... No meu trabalho, eu utilizo isso como um gatilho. Porque como a gente realiza as vendas online... então o cara não precisa sair da cidade dele para ir num polo atacadista, né? No caso a gente trabalha com jeans, ele não precisa sair da cidade dele, viajar, né? Igual os meus clientes lá do Acre, né? Eles não vão sair lá para Goiânia, né? No polo atacadista, 2-3 dias de viagem, pegar avião, perigo, né? Enfim, todas as situações que você se depara, né? Aí, em vez de comprar online, já chega na casa dele, né? A gente utiliza esse gatilho aí que o Maurício falou. Bem bacana isso aí. Sim. Agora, eu já ouvi a questão do tempo de uma forma diferente. Eu via muito esse termo de tempo é dinheiro, né? E eu vi uma coisa muito interessante uns dias atrás, não me lembro se foi num livro, uma live também, e ele falava assim que
o nosso tempo, ele não pode ser dinheiro, porque as coisas que são as coisas mais simples do mundo e que normalmente são as coisas mais importantes para a gente, elas não são pagas. Por exemplo, se o seu filho quer um tempo com você, ele vai ter que te pagar para ficar com você? Se sua esposa quer ficar com você, se a sua família como um todo quer ficar com você, então, assim, ela teoricamente teria que te pagar para ficar com você. E aí, no caso, assim, a gente linkar o tempo com o dinheiro, aí a gente acaba esquecendo desses pequenos detalhes que são os detalhes que são os que são mais importantes na nossa vida, normalmente. Porque as outras coisas a gente pode pagar. Mas isso... Até mesmo o amor do teu tempo bem vivido com seu filho, lá na frente, não tem dinheiro nenhum que pague. Nenhum no futuro. Então, me permita só fazer um adendo. A gente tem que entender que o nosso cérebro, a gente tem que enxergar o nosso cérebro como fosse um armário, onde temos várias gavetinhas, né? Então, quando a gente lida em falar tempo é dinheiro, a gente está abrindo a gavetinha de negócios, a nossa gavetinha empresarial. Mas a gente sabe que dentro do nosso cérebro existe uma distribuição, a gavetinha das emoções, a gavetinha da família, a gavetinha da religiosidade, a gavetinha do sucesso. Então, assim, a gente tem que ser bem sucinto, às vezes, para não se tornar também uma crença limitante quando a gente ouve tempo é dinheiro. A gente tem que saber que a gente direciona, quando se fala tempo é dinheiro, para uma vida profissional, empresarial. Mas a gente tem que saber que num período de 24 horas que todos nós temos, não é diferente para ninguém, né? Ah, mas fulano faz tanta coisa e tem uma família beleza e tem a atenção dos filhos, mas parece que ele tem 30 horas por dia. Não, é você saber administrar seu tempo. E a questão de você administrar seu tempo é administrar seu tempo dentro de cada gavetinha desse armário, entendeu? E aí você consegue ter uma congruência com tudo que você está fazendo, que você está agindo. Você não precisa de deixar de fora a sua família, deixar de fora o seu esposo, sua esposa, né? Deixar de fora o lazer. Tanto que grandes empresários falam isso. Não, hoje, ou tipo, essas férias, ou esse final de semana, ou esse feriado, eu não lido de negócios. Eu vou viajar com a minha família. Então, isso é muito importante, a gente entender que o nosso cérebro ele é montado por gavetas. E muitas das falas e das escritas que a gente vê em livros, a gente tem que saber delinear. Eu estou lendo um livro para me enriquecer em quê? Pessoal, emocional, familiar ou profissional? E aí você vai saber direcionar o seu cérebro, que aquela informação que você está adquirindo, você está alimentando sua gaveta empresarial, sua gaveta de negócio. Mas se eu estou lendo um livro, tipo, por exemplo, que é o próximo livro da minha lista de leitura que eu estou doido para ler, mas eu só vou começar quando eu terminar meu estudo do que eu estou fazendo. E já estou na reta final, que é O Poder da Ação. É um livro que eu já pesquisei muito, é um livro extremamente interessante, e ele vai associar um link do... Oi? Eu acho que é justamente no Poder da Ação, que agora eu estou fazendo um mini flashback aqui para lembrar, que fala isso. Porque lá no Poder da Ação, ele pega a nossa vida lá e divide nas 12, divide lá no MAS, né? De colocar que, na verdade, a nossa vida não é só uma coisa ou outra, ela é dividida no MAS de 12, mais ou menos 11 ou 12 esferas, 12 campos, né? E aí, no caso, mas aí, por exemplo... Para a gente, da forma que a gente fala no dia a dia, a gente não tem essa clareza, entendeu? De que esse eu estou ligando, esse aqui no business, entendeu? Normalmente você fala isso muito no automático, que é no hábito, e aquilo acaba trazendo para a sua vida como um todo. E aí, assim...
Não, desculpa. É porque essa ideia é muito interessante porque ela puxa outra crença limitante nossa. Porque a gente pega essa ideia de tempo é dinheiro, aí vem essa questão que o Maurício colocou de você saber as gavetinhas, mas o que a gente faz nas nossas atitudes é trocar o tempo, talvez, que a gente poderia passar com os nosso esposo, nossa esposa, por dinheiro. Porque a gente quer dar uma vida melhor para nossa esposa, para o nosso esposo, a gente quer dar uma vida melhor para os nossos filhos, e aí a gente troca o tempo que a gente passaria com eles para ter mais dinheiro para comprar o que a gente acha que eles precisam ou o que eles querem, aí já são outras discussões. Exatamente, é aí que eu falo para você aquela questão, né? Não somos nós que temos que trabalhar por dinheiro, é o dinheiro que tem que trabalhar para a gente. Então, quando a gente entende essa linha meio que tênue, né, da questão de o dinheiro que tem que me servir, não eu servir o dinheiro, Exatamente. é a hora que você consegue fazer essa separação. Família, filho, esposo, esposa, trabalho. Então, você hoje, hoje a gente tem um canal riquíssimo, que é a internet, que a gente tem tudo. Você aprende do melhor e do pior, né? Então, a gente está fazendo o filtro. E ali dentro da internet, a gente consegue detectar formas do dinheiro trabalhar para a gente. Eu não conheço nenhum empresário, biografias que eu já li e coisas que a gente vê na mídia, nas reportagens, nenhum que não trabalhe o dinheiro através de investimento. Ele está lá, está no lazer dele, mas o dinheiro dele está rendendo. Entra naquilo que o Felipe falou, né? Tirar aquele pouquinho para você guardar para você. Depois você vai pagar seus boletos, suas contas. Exatamente. Por quê? Hoje é R$5, amanhã 10, mês que vem é 50, no outro é 100. Sabe por quê? Uma coisa bem... isso eu, pelo menos, aprendi muito isso na PNL. Você entender a nossa mentalidade. Quando você começa com R$5, mas é tão pouquinho R$5, mal eu tomo um cafezinho na padaria. É R$5. Você automaticamente cria no seu interior um estímulo no seu cérebro de que a sua meta no mês que vem é guardar R$10. Exatamente. Não é? Quando chegar o final do ano, você está guardando 200 e você está ganhando o mesmo valor. Mas por quê? Exatamente. Porque você, na hora de fazer uma dívida, gerar um outro boleto, você vai pensar 2 vezes. Eu faço muito, uma coisa que eu aprendi é assim, vou comprar alguma coisa, né? Eu preciso disso? Para que eu quero também faço isso. Cara, quando você chega na terceira pergunta que você se faz, você não leva o produto. Porque você enxerga que você não precisa. Você já se sente mal com aquilo, né? Exatamente. Aí é que sobra. Eu também aprendi isso. Como é que é? Se eu preciso disso, eu posso pagar por isso? Tem que ser agora. Exato. Exatamente. E sempre dá ruim alguma coisa. Aí já fico mal. Melhor não. Não. Eu vou me arrepender depois. Você sabe o que foi que eu já fiz? Eu vendi, né? Eu tinha alguma coisa, quando eu comecei a fazer esse exercício de eu preciso disso, eu comecei meio que a olhar do lado e eu tinha coisa que eu tinha comprado e não precisava. E aí comecei a vender. Eu falei, vamos... Eu fiz isso também, eu vendi, vixe, muita coisa que eu tinha comprado, que eu olhei depois e falei assim, gente, por que eu comprei isso? Não tinha necessidade. Isso é muito interessante. Exatamente. Porque a gente puxa outro gatilho. Pode falar, Felipe, do livro aí. Esse é aquele livro que eu te falei? Não sei se foi. O Homem Mais Rico da Babilônia. Muito bom. Eu não tinha lido, eu li esse livro esse ano. Livro baratinho, cara. Custa R$11, R$13. Às vezes o frete é mais caro do que o livro. Não tem versão digital, pelo menos não oficialmente, né? Deve ter os PDF maluco aí. Mas é um livro que, assim, mudou minha forma de pensar com relação a isso. Quando eu falo, por exemplo, forma de pensar, por exemplo, esse lance dos 10% no mínimo, né? Junta 10%. Ele me fez pensar de um jeito assim, que eu não pensava, que era assim. Na verdade, quando você está juntando ali os 10%, não é o dinheiro em si.
Porque o 10% pode ser de pouco, de muito, do que for, né? Na verdade, aquilo ali são filhotinhos, são sementinhas, que na verdade você está plantando. E aí, às vezes, você coloca aqueles filhotinhos e aí depois você quer comer aqueles filhotinhos, e aí acaba. E a ideia, na verdade, que ele transmite é o seguinte, é você semear ali, né? Você plantar, ou, enfim, a questão de você ter aqueles filhotinhos e deixar aqueles filhotinhos se reproduzirem. Então, aquele filhotinho, de alguma forma, seja como for, seja investimento, bolsa, ou o que for, não importa. Aí entra mais para o lado técnico, né? Mas, de alguma forma, ele pode reproduzir. Alguns mais, alguns menos. Alguns reproduzem na bolsa de valores, outros na poupança. Outro pega aquela grana para investir numa empresa nova que ele quer fazer, que vai trazer retorno, não importa. Aquele filhotinho gera outros filhotinhos. Só que às vezes a gente come o filhotinho, né? Antes do tempo, né? Não dá tempo dele reproduzir, a gente vai lá e voa. E eu falo isso assim, uma coisa que... Fala, perdão. Pode falar. Não, pode terminar. Eu ia só dar um exemplo, mas pode terminar. Não, eu ia dar um exemplo meu que eu vivi isso, porque eu não tinha essa prática. E quando eu comecei a praticar isso, assim, religiosamente, né? Cara, não interessa. No mínimo 10, às vezes botava um pouco mais de 10, mas nunca menos do que 10. E às vezes confesso que eu vi o dinheiro ali e ficava até meio aflito, né? Assim, vamos usar essa grana aqui para outra coisa, mas não, vamos lá. E aconteceu, cara, de verdade, de eu ter uma oportunidade, no meu caso, negócio, eu vim me meter em negócio. E se eu não tivesse aquele pouquinho que foi ali, eu não conseguiria executar, sabe? E você não sabe o prazer que é você ter aquilo ali, porque você fala assim, cara, que louco, cara. De verdade. E assim, não foi à toa, né? É literalmente reproduzir ele, né? É igual você passar por um problema financeiro e você não precisar recorrer a terceiros nem ao banco, né? Você tem o dinheiro ali para se salvar. É outro sono, assim, quando isso acontece. Eu lembro que quando eu comecei a me organizar financeiramente porque primeiro eu me lasquei. E aí, quando eu comecei, eu achava que eu não ia conseguir juntar dinheiro o mês todo. Então, eu peguei e dividi nos dias da semana. Aí, eu me comprometi. Tipo, segunda-feira eu vou guardar R$1. Terça-feira eu vou guardar R$2. Quarta, 3. Até no domingo eu vou guardar R$7. Aí, na outra semana, a mesma coisa. Até você pegar o hábito de você colocar o dinheiro para trabalhar para você. E também não é só guardar dinheiro, né? Você dar um objetivo para aquele dinheiro que você precisa ter um valor total. Então, tipo, eu vou guardar pouco hoje, mas eu sei que eu estou juntando para um objetivo específico. Então, isso facilita também, isso te dá um sentido para fazer essa economia. Deixa eu só fazer uma pergunta a todos aqui. Alguém aqui discorda que nós, seres humanos, somos seres movidos a sentimentos e emoções? Para mim é isso. Completamente. 100%. 100%. Então, deixa eu passar um exercício para vocês que eu fiz, que, cara, fez uma diferença muito grande para mim. Somos movidos a hábitos também, né? Somos seres de hábitos. Os hábitos a gente cria com constância, né? Se a gente é constante, se torna um hábito. Então, assim, uma experiência que eu fiz, um exercício, eu acho engraçado, que parece que vocês vão achar que eu sou até meio doido. Eu peguei e eu tenho um gosto muito, eu gosto de lidar com plantas, né? Plantas, seres vivos, essas coisas. Então, eu peguei e adquiri uma planta. Para mim, eu precisava que fosse uma planta que não precisasse de sombra, porque eu moro em apartamento, e que ela ficasse viva. Só isso. Eu precisava que ela ficasse viva. O que eu fiz? Eu adquiri essa planta, fui estudar sobre a planta, aí já entra em crenças, e aí cada um tem suas crenças limitantes, seus valores. E aí eu comprei, ganhei essa planta, e eu me tornei, assim, próximo com a planta. Então, eu elenquei a planta, um crescimento dela com um crescimento meu, profissional, emocional, intelectual e tudo. Então, eu costumo, toda vez que é uma planta que eu molho uma vez por semana, então você não tem tanto trabalho,
Rapaz, eu criei um elo com ela no sentido assim, primeiro ao acordar, a gente tem que ser grato a tudo. Grato ao sol, à luz, ao ar que respira, ao teto que você tem, à cama que você dorme, à família que você tem, aos problemas que você tem, porque os problemas nos fazem enriquecer, porque a gente tem que buscar soluções. E aí eu sempre converso com a planta. Hoje nós vamos ter um dia bom. Hoje nós vamos alcançar aquele objetivo. Hoje nós vamos fazer isso ou aquilo. Aí teve hora que eu falo assim, eu tô ficando doido. Tô pirando. Rapaz, mas é impressionante. Como que me abastece, entendeu? Energeticamente falando, eleger ela para o crescimento. Não é que a danada da planta está só crescendo, só desenvolvendo e ficando cada vez mais viçosa. E essa semana eu comecei mais uma formação profissional para mim. E eu estou, assim, surpreso até comigo mesmo, né? Porque a gente começa a ver que nós realmente somos movidos a emoções. E por nós sermos movidos a emoções, é que muita gente, mas é muita gente, que se torna escravo do dinheiro, entendeu? Exatamente. É simplesmente por isso, porque acha que a vida é movida a dinheiro. Não, a vida é movida a amor. O dinheiro é a ferramenta que você vai usar para você alcançar os seus objetivos. Seja você dar um passeio bacana para os seus filhos, seja você ter uma casa melhor, seja você trocar de carro, seja você adquirir conhecimento, seja você a fazer parte, igual o Fernando falou no início aí, ele tem um objetivo, passando a pandemia, ele quer uma vez por mês visitar uma embaixada em algum estado do Brasil. É um foco, é um sonho, é um desejo, e que ele vai realizar, porque já se tornou meta para ele, entendeu? Então, isso é enriquecedor. O dinheiro serve para isso. O dinheiro não serve para nos escravizar, serve para nos engrandecer. A gente só tem que saber lidar com ele. Então, a gente não pode jamais esquecer que nós somos movidos a emoções e sentimentos. E aquilo que a Derliane falou, hábito. Hábito nada mais é constância de movimento que você faz. Se você terminou um livro, não pare, pega outro e começa. Porque você cria o hábito de todo mês você ter pelo menos 2, 3 livros lidos. E um hábito bacana que eu quero até passar para vocês. Gente, tentem criar esse hábito, quem tem um pouco de dificuldade de absorção de leitura, como eu, escreva enquanto você está lendo o livro. Leia, pause e escreve aquilo que você entendeu. Nem que seja por capítulo, por episódio, como for, por 10 páginas. Vocês vão ver que você faz a leitura 3 vezes, entendeu? Porque você lê, você escreve e você lê o que você escreveu pelo seu entendimento das suas palavras. A absorção é impressionante. Eu comecei a fazer isso também. Isso simplesmente você está exercitando seu cérebro. Lembra que a gente falou antes, que a Derliane até falou que o livro Poder da Ação fala em 12 segmentos, 12 partes, né? Se a gente parar para estudar o nosso cérebro, biologicamente, ele é todo distribuído por partes. Hipotálamo, né? A parte onde é responsável pelos movimentos, a parte do raciocínio, a parte da visão, a parte do paladar, ele é todo distribuído, entendeu? A gente só tem que saber administrar ele e jamais esquecer. Aí eu já vou até dar um toquezinho de um tema que eu vou tratar semana que vem, que o Felipe solicitou. O nosso cérebro, ele é monofuncional, ele não é polifuncional. Por ele ser mono, a gente não pode querer resolver tudo na mesma hora, porque você não vai conseguir resolver. É o assunto? Oi? Exato. Não tem foco. Não, isso é legal, porque essa questão do nosso cérebro, que o Maurício falou, ela explica por que a gente nunca consegue sair da necessidade de ter dinheiro sempre.
Porque a falta de dinheiro é um sintoma de um problema que a gente carrega. Mas a gente fica só combatendo o sintoma. Então, eu preciso sempre de dinheiro, mas eu não paro para analisar o porquê que o dinheiro está faltando, né? E aí eu acho que entra o que o Maurício falou, acaba entrando na questão da física quântica, né? Toda essa vibração, não sei se tem a ver, né, Maurício? Uhum. Isso aí. Exatamente. É tudo a ver com a física quântica. O que eu estou me capacitando, comecei essa semana, mais precisamente ontem, um curso que eu estou fazendo online, é tudo com base na física quântica. Tudo, tudo. Inclusive o que a gente tem dentro de nossa casa. Entendeu? Coisas que nós temos dentro de nossa casa que a gente não dá a mínima. E a gente não sabe o tamanho do poder que isso tem sobre a nossa vida. Isso não é crença, não é religião, não é nada. É mais uma ferramenta que eu estou estudando. E é totalmente baseado na física quântica. E quando você entende isso, cara, você gera uma abertura mental que é algo assim impressionante, impressionante. Uma leveza, né? Gera uma leveza ali. Exato. Você consegue desobstruir com a física quântica todos esses bloqueios que a gente traz de pequeno. Você consegue fazer um desbloqueio tão forte, tão poderoso, que, gente, com 2 meses você simplesmente destrava a tua vida, seja no segmento que for. Impressionante. Mas tem uma questão aqui que não querendo mudar de assunto, mas e ao mesmo tempo afunilando o assunto de novo. Essa coisa, por exemplo, a gente estava falando de crenças, e aí a gente chegou na física quântica pelas influências que a gente tem, né? Que levam a gente a ter crenças, a ter formas de pensar. Isso tem uma conexão com por exemplo, a gente sabe, né, naturalmente, que isso vem muito das nossas influências, nossa infância, do que as pessoas... Né? Quando a gente fala de influência, a gente já está falando bastante, né? Do que a gente ouviu quando era mais novo, ou os ambientes que a gente frequentou. Mas a gente sai disso, tipo, sozinho, assim. A gente sai disso, não, agora mudei. Agora eu vou parar para pensar numa coisa diferente. Ou isso também requer esse esforço de, não, preciso me influenciar de uma forma diferente, eu preciso buscar isso. Posso falar? Eu penso o seguinte, a gente sai sozinho. A gente consegue sair sozinho dos bloqueios, das coisas que nos foram colocadas desde criança. Mas parte-se do princípio assim, é quase que um outro mantra, né? Eu posso, eu quero, eu consigo. A partir do momento que você lança isso para o seu cérebro de que você pode, que você quer e que você consegue, isso torna um hábito mental para o seu cérebro. A partir do momento que isso torna um hábito, você se reestrutura para você sair. Você tem que acreditar que você pode, que você realmente quer e que você realmente consegue. É simplesmente você trabalhar física quântica no seu ser, entendeu? É você realmente se encontrar quem você realmente é. E aí você vai ver que tem muitas barreiras que ainda estão no nosso inconsciente e que a hora que elas passam para o nosso consciente, nos trava, entendeu? Literalmente nos trava. Então, esse processo todo que eu comecei a fazer, ele chega a nos travar, mas você consegue se destravar a partir do momento que você faz. Por exemplo, no meu caso, para mim foi leitura. Na verdade, minto, não. A leitura foi já uma consequência. Eu passei a seguir pessoas de redes sociais mesmo, que eu entendi. Na verdade, teve algum momento da minha vida que eu falei assim, cara, eu quero só seguir pessoas que possam me influenciar positivamente. Então, parei de seguir meme, parei de seguir bobagem, gente que não tem a ver comigo. Passei a seguir pessoas que, enfim, que eu acreditava que poderia me ajudar em alguma coisa. E eu ouvi um camarada falar, acho que foi até o Kaiser na ocasião, ele falava muito desse livro que eu mostrei para vocês.
que esse livro foi um game changer para ele. E aí ele batia, toda vez ele batia nessa tecla. Gente, é um livro pequenininho. Ó, um livro de 11 reais. Fininho. Você lê em dois dias, você lê. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, quer saber, eu vou comprar. E vou te falar, eu já tinha lido já li vários livros de Gustavo Cerbasi, vários livros de finanças de uma forma geral. Cara, um livrinho bobinho, sabe, ridículo de tamanho, sacou? Fez a cabeça mudar, nesse sentido. Na verdade, de ver as coisas numa perspectiva diferente. Na verdade, ele parou de ficar me batendo, ele me fez pensar no seguinte, ele parou de ficar batendo na tecla de tipo, tem que juntar dinheiro, tem que guardar dinheiro, que não sei o quê. Ele passou a dar uma coisa que a Letícia falou, ele passou a tipo, dar motivos, né, para aquele dinheiro. Né? Ele começou a me mostrar a história. Esse livro é legal porque ele conta, na verdade ele fala que é o homem mais rico da Babilônia, porque ele conta a história de fato de um cara na Babilônia. Não tem nada a ver com Salomão aqui, tá, gente? Não é um livro bíblico, não tem nada a ver com isso, mas ele conta uma história na Babilônia, etc., de mercadores, etc., de escravos. O cara deixou de ser escravo, ele conta o passo a passo que o cara deixou de ser escravo para ser rico. E de fato ele aprendeu isso com um milionário, tipo um milionário da época, né? E ele se interessou por aquilo, ele via o cara bem sucedido e ele contava assim, cara, me conta como é que você faz isso, eu quero também ser milionário como você é. E o camarada vai ensinando passo a passo, mostrando para ele que assim, não adianta eu te contar tudo agora, você não vai saber, você não vai entender. Você tem que ir passo a passo. E foi dando para ele passo a passo de como fazer. E ele foi executando. Ele foi criando hábito, né? Como a gente está falando aqui. Né? Então, é uma leitura assim, simples que me fez refletir muito sobre tudo, sabe? Hoje, me incomoda de verdade, no meu caso, tá? Um exemplo, eu recebi ontem, eu estava na loucura estava no trabalho, desde quinta-feira à noite na loucura de um trabalho aí que eu estou fazendo um projeto. E eu nem vi que o dinheiro caiu na conta. Eu vou te falar que quando eu entrei no Internet Banking mais cedo, eu vi que o dinheiro estava lá, me incomodou. Falei, gente, eu tenho que transferir isso. Eu hoje estou aplicando no Tesouro ainda. Eu tenho que transferir para o Tesouro agora, caraca. Já me aflige, de verdade. Me deixa aflito. Então, era uma coisa que eu não tinha isso, sabe? Mas porque não é porque eu penso que eu tenho que guardar. Quando eu lembro logo do livro, eu lembro o que acontece, eu lembro onde eu quero chegar, eu fico assim, não, vai agora, não quero nem saber, sabe? Então, isso me fez pensar em outras coisas, na verdade. Sim. Isso linka com outra crença limitante, que é o foco nos problemas, né? Você fica preso ali nos problemas, se vitimizando, você esquece que o problema ele pode te dar uma oportunidade, e a oportunidade pode te render mais dinheiro. Então, se você ficar travado, o próprio livro Segredos da Mente Milionária, o autor fala, né? Você não vai conhecer nenhuma pessoa que enriqueceu sempre sendo vitimista ou focando só nos problemas, né? São pessoas que tentaram resolver situações e que enxergaram oportunidade nisso. Verdade. O que o Felipe falou, né? O que o Felipe falou é interessante. Eu consigo ver da seguinte forma. Ele falou da gente sair, né? Da gente ter uma crença e tal. E quando a gente decide sair, né? Tentar sair daquela zona de conforto, tentar esquecer aquela crença, naturalmente você muda a bússola, né? Muda o caminho, muda a trajetória, é um novo horizonte que você começa a ter pela frente. E o que acontece? A consequência disso é mudança de amizades, o seu nicho de convivência automaticamente também muda, e aí você começa a se relacionar com outras pessoas. E aí eu acho interessante, uma coisa que eu sempre comento na embaixada, nas reuniões, é aquele de você é a média das 5, 6 pessoas que você mais convive, entendeu? Então, naturalmente, se eu começo a conviver com 5, 6 pessoas que leem bastante, que falam de investimentos, naturalmente eu vou também querer, né? É o que eu sempre falo, se você pegar uma média de 6 números baixos, você vai ter uma média baixa. Então, você vai ser uma média baixa. Mas, automaticamente, quando você começa a querer fazer uma média de números altos, a média também vai ser alta. Então, você também, automaticamente, você cresce com aquilo. E, assim, para mim, assim, eu
foi isso que aconteceu comigo, né? A partir do momento que eu comecei a mudar a direção, mudou também o nicho de convivência, passei a conviver em outros nichos e novas amizades também começaram a se formar, né? Fato, total. Eu acho isso aí muito, muito interessante, porque realmente a gente acaba sendo fruto não sei se a palavra certa seria até fruto, das 5 pessoas que a gente mais convive. Só que eu tenho percebido nos últimos tempos, né, nos últimos meses, último ano, o que tem acontecido muito? As pessoas têm focado muito nessa mentalidade, eu sou o fruto dos 5 mais que eu convivo. Se eu convivo com gente que gosta de ler, eu vou aprender a ler e vou ler mais. Se eu convivo com gente que tem um poder aquisitivo melhor, a tendência é eu ter um poder aquisitivo melhor. Beleza, nada contra. Mas muitas pessoas que acabam entrando nessa linha de raciocínio, elas acabam até... não sei se desumano seria muito, acho que de ser desumano seria uma palavra um pouco pesada. Mas elas começam a fazer uma eliminação das pessoas, ao invés de querer trabalhar essas pessoas de uma forma melhor, entendeu? Mas o Maurício, uma eu coisa acho que é uma linha muito tênue nesse sentido, entendeu? Mas eu acho que tem contexto aí. Eu acho que tem contexto aí pelo seguinte, eu acho que eu entendi o que eu quis dizer, não discordo, tá? Porque eu acho que quando a gente vai para esse viés do tipo, eu quero só andar com gente top e não vou me misturar. Eu acho que o ponto aqui não é nem esse, porque se for para esse caminho que você falou, eu concordo, eu estava concordando. Realmente a gente acaba virando um pouco preconceituoso. Mas eu acho que tem mais a ver com, pelo menos o que ela quis dizer, né? Ele quis dizer, eu acho que tem muito a ver com o seguinte: eu sou a média das 5 pessoas com que eu mais convivo, mas no sentido de que quem me influencia mais, né? Se eu começo a ouvir um exemplo que a gente fala família muito, mesmo, né? A própria família, mas eu ia dar um exemplo assim, se eu estou aqui ouvindo o Flávio, né? Eu falo muito do Flávio, dizer que estabilidade não existe, aquilo me faz refletir muito. Eu posso não concordar com aquilo no primeiro momento, mas aquilo já me faz pensar, como assim estabilidade não existe? Eu começo a observar as coisas sobre essa ótica, para ver o que eu enxergo nesse sentido. Aí eu ouço outra pessoa, de repente com o mesmo know-how, ou com a mesma pegada do Flávio, e a estabilidade não existe. Eu falo assim, cara, mas como assim? E aí aquilo passa a me influenciar para eu tentar enxergar aquilo daquela forma. Eu acho que com dinheiro não é diferente. E aí eu dou esse meu exemplo, né, prático. Por exemplo, hoje, um pouquinho de dinheiro, às vezes, que eu guardo, é tão sacrificante, né? Você tem conta para pagar e guarda o dinheiro. Não, mas eu vou guardar porque eu não sei o quê. Mas, por exemplo, eu sei que aquilo ali, como eu falei, eu vejo hoje como um filhote, uma semente que tem que reproduzir. Eu hoje não tenho problema nenhum em usar esse dinheiro quando é para reproduzir. Como eu falei, eu tive uma oportunidade de negócio, e era assim, ou eu ia no meu dinheiro, ou eu ia no banco, com, sei lá, 200% de juros. E era um prazer absurdo falar assim, cara, eu tenho esse dinheiro, sacou? E ele vai me render, no caso era um evento que a gente ia produzir, que a gente já produziu, e ele vai me render no final de semana que a gente vai vender 2, 3, 10 vezes mais do que ele está guardando. Então, assim, remorso zero de fazer e um prazer absurdo de tê-lo, né? Mas isso foi uma coisa que eu passei a ouvir. Então, eu ouço hoje, pelo menos as pessoas que eu sigo, que eu gosto de acompanhar, eu ouço muito essa coisa assim, que o dinheiro é uma ferramenta para a gente chegar, né? A gente usa aquilo para chegar mais longe. Eu não tive remorso nenhum de usá-lo, por exemplo. Eu fiz aquilo com felicidade, falei assim, cara, eu não estou perdendo dinheiro, eu estou investindo. Sim. Sabe aquela coisa assim, pô, eu estou investindo. Finalmente eu entendi como é que é investir dinheiro, meu Deus, como é que eu nunca vi isso antes, sabe? Mas assim, isso na verdade de alguma forma é influência, pelo menos eu entendi para mim, né? De eu ouvir o tempo inteiro. O Kaiser, eu não sei se vocês conhecem, mas o Kaiser fala muito disso. A diferença de despesa para custo, né? Ele bate muito nessa tecla. Despesa e custo, despesa e custo. E a Letícia pode falar melhor do que eu nisso, Letícia. Mas você usa basicamente para crescer. E aí você tem que ter isso muito claro. Qual é, Letícia? É o despesa, né? É com custo. A despesa é o seu... Não. O custo é você tem que pagar sempre mesmo. Certo.
É porque eu pego outra definição. Eu pego a definição de despesa essencial e despesa não essencial. E o restante você vai se impulsionar. A despesa, eu não lembro agora a diferença, depois eu posso ver, mas o Kaiser bate muito na tecla do seguinte: existe uma grana que você gasta porque você precisa, porque você depende, né? A vida precisa acontecer e tal. E tem aquela grana que você gasta que não é gasta. Na verdade, você investe de alguma forma. Custo de investimento, não, você está falando? Pode ser, custo de investimento. Essa que você usa para o seu se manter mesmo, o dia a dia, o seu mês, aí é a despesa. E o custo, ele é mais pontual. Você vai fazer para você ter um retorno. Ok. É esse exemplo que eu queria dar. E assim, por exemplo, no momento que eu precisei fazer um evento, sei lá, precisei de R$10.000 para fazer um evento que eu poderia vender por 50 ou 100. Se eu não tiver, se eu for mesquinha, a ponto de dizer, não, eu não quero gastar nada nunca em nenhuma hipótese. Na verdade, eu estou deixando de ganhar de alguma forma, né? Porque eu vou vender aquilo ali por 10, por 20, por 50 mil reais, mas eu não vou fazer isso porque eu não quero gastar aqueles 5 ou 10 que eu tenho ali, que, não, eu tenho que conseguir olhar para aquilo e falar assim, cara, aquilo ali é o preço que eu tenho que pagar para poder atingir aquilo ali, né? E se eu tenho, eu vou fazer. Agora, tem dinheiro que você coloca que você não tem retorno nenhum, né? Uhum. Essa já puxa uma outra crença que o livro traz também, que é a diferença de você economizar e de você gastar bem. É porque às vezes a gente fica preso, tipo, eu preciso economizar o meu dinheiro e a gente deixa de fazer alguma coisa que a gente gostaria de fazer, que seria importante, para ter aquele dinheiro guardado, às vezes sem nem saber por que a gente está guardando. Quando, na verdade, o que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia é o gastar bem o nosso dinheiro, é usar o nosso dinheiro para fazer o que a gente quer fazer, para conseguir os resultados que a gente quer, para investir e não só ficar, eu preciso guardar cada centavinho e deixar intocável lá para eu conseguir enriquecer. E também, assim, sem você conseguir ter vamos dizer assim, um benefício a curto prazo, né? Porque quando você investe e tal, isso é um planejamento a longo prazo, certo? E aí você tem que ter as benesses a curto prazo, né? Aquele sentimento de realização mais imediato, diria, né? Que eu acho também que deve fazer parte também dos seus planos, dos seus projetos, né? Sim, exatamente. Você tem que ter uma programação, eu penso assim, né? Quando você falar, vou guardar um dinheirinho, beleza, vou guardar um dinheirinho. Esse dinheirinho é para realizar o quê? A pequeno, a médio ou a longo prazo. Uhum. E aí você saber que quando você realizar, você se sinta satisfeito por realizar e não se sinta assim, pô, guardei, me sacrifiquei para guardar esse dinheiro e não consegui o que eu queria, entendeu? Então tem que ser muito bem ter gratidão, claro, né? Você tem que ter clareza do porquê que você está guardando. Um exemplo bem simples, né? Até jogo para vocês. O que é mais gostoso? Eu pagar no cartão de crédito uma viagem dos sonhos que eu quero fazer e saber que quando eu voltar dessa viagem eu tenho dívida, eu tenho coisa para pagar, ou eu guardar esse dinheiro e quando eu entrar na aeronave para viajar eu sei que já está tudo pago. O que é mais gostoso? Guardar para pagar à vista, gente. E você, quando você tem o capital na mão para pagar à vista, você tem uma coisa que se chama poder de negociação. Exatamente. E liberdade de escolha, né? Liberdade de escolha, exatamente. Entendeu? Então, só que a população, boa parte da população prefere. Não, eu tenho cartão de crédito, meu limite alto, eu parcelo e lá vão. Não tem programação. Isso é falta de programação financeira. Sim. E mais gostoso ainda é você viajar e voltar mais rico, porque o dinheiro estava trabalhando para você. Aí não tem preço. Aí não tem preço. Letícia, um negócio que eu aprendi também com esse livro O Segredo das Mentes Milionárias e também com o livro do Paulo, Poder da Ação, é sobre a questão que a gente não deve falar que vai guardar o dinheiro para reserva de emergência.
né? Igual muitos a gente escuta, né? Vamos fazer a reserva de emergência, reserva por dias difíceis. Porque o Paulo fala sobre essa questão. No livro ele não coloca, ele já coloca mais para o positivo. Porque se você faz aquilo focando numa reserva de emergência ou para um dia difícil, aquele dia difícil vai chegar. A física é quântica, né? Exatamente. Quântica e PNL puro, né? Aí ele fala justamente que você tem que guardar. No caso do Paulo, ele fala reserva para ficar rico. No livro, agora eu não estou lembrando, agora no Segredo da Mente Milionária, mas ele também não usa essa expressão de reserva de emergência, reserva por dias difíceis, igual a gente escuta em muitos vídeos, né, de finanças que tem. Essa expressão, ela é uma expressão mais técnica, na verdade, né? Porque a gente tem a reserva, só para ficar clara essa diferença, porque eu também já ouvi que a gente guardar dinheiro para reserva de emergência e tal. Mas assim, da parte mais técnica, o que a gente faz? A gente começa com dinheiro para eventualidades e depois a gente parte para investimentos. Então, você só coloca o dinheiro para trabalhar para você depois que você já tem uma garantia de que você não vai depender do dinheiro que está investido. Porque, por exemplo, se eu invisto o meu dinheiro a longo prazo e no curto prazo eu preciso dele, a hora que eu resgatar eu vou perder. E aí eu não vou conseguir atingir o objetivo que eu defini. Não, mas ele não traz esses termos negativos, que seriam mais para o termo, né? O termo negativo não atraía a negatividade. Seria a reserva de emergência. Ele traz também essa situação de você ter dinheiro em locais diferentes, com a liquidez, né, mais imediata, mas não utilizando esses termos. Aí você separa dentro do com liquidez. Você faz um caixa antes. Para poder, justamente, porque entra muita questão da PNL, que o Maurício está falando, né? Você focar, você atrair também a lei da atração, aquela coisa toda. Você atrair coisas negativas. E as palavras, né? Não sei se vocês acreditam, né? Mas as palavras têm poder, né? Então, pelo menos eu acredito. E eu acho mas por que as palavras têm poder? Porque quando a gente prolifera, a gente fala, a gente solta uma palavra, existe um outro ditado, né? Palavra lançada, ela não tem volta. Ela serve, a sua língua pode servir de chicote para quem escuta. Então, assim, entra o poder, como o Fábio falou, da nossa mente. Quando você profere uma palavra negativa, o nosso subconsciente absorve de imediato. E aquilo fica lá guardadinho na caixinha. Sim. Na hora que você passa um aperto, aquela palavra vem. Entendeu? E aí você acaba entrando numa linha negativa. Por isso que a gente vê muitos livros trabalhar você para quê? Para cima, positivo, ganhar, conquistar, né? Somar. Você não vê dividir, diminuir, pobreza, sabe? É sempre assim. Mas por quê? Porque é o poder da nossa mente. É o poder da nossa mente, puro, 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 puro. Por isso que eu falo, como o Fábio estava falando aí, a questão da física quântica. Entendeu? A física quântica tem o poder de a gente mudar. Então, quando se trata de dinheiro, a gente tem que entender que dinheiro é ferramenta. Sim. Não é dona. Dinheiro é fonte de riqueza para nosso desenvolvimento. Exatamente. E se você Fala, perdão. Eu digo assim, e se você guarda para aqueles momentos ruins e os momentos ruins não vêm, acaba que você, não é que você fica contente, você fica frustrado, na verdade. Porque você guardou e não veio, né? Verdade. Letícia, vamos afunilar aí, por conta do horário. A gente já resumir aí o nosso bate-papo. Eu também tenho outro compromisso logo na sequência, não vou poder ficar nem com happy hour depois, viu, gente? Beleza. Acho que a gente passou aí por bastantes conceitos, né? A gente falou bastante coisa, mas acho que o que fica é que a gente tem que olhar para o dinheiro como uma ferramenta mesmo, né? Não é algo que a gente vai vender o nosso tempo para conquistar. A gente vai ter o dinheiro como meio para atingir os nossos objetivos. Esse é o ponto.
É isso, é isso. Essa foi a ideia da gente debater sobre isso hoje. E aí eu queria, Derliane, provocar não só você, mas como os demais, de a gente, de repente, provocar lá no grupo temas relacionados a outras áreas. Né? De repente, áreas mais complexas, que a gente possa debater isso, ou área... Eu apontei você, porque eu sei que você está começando a empreender agora, inclusive. Né? Em tempos de pandemia, inclusive. Né? E numa área que não é uma área tão simples. Né? Acho que, se eu não me engano, salvo engano, é contabilidade. Então, vamos trazer isso no grupo. Para a gente poder trazer temas relevantes. Uhum. Beleza? Eu queria só encerrar nesse... Eu não sei se vocês tinham... Eu acho que não, né? Não tinha falado logo no início sobre essa questão do dinheiro, só para uma coisa Pode que falar, tinha fica à na vontade. minha cabeça e eu não falei. Sobre a questão do dinheiro ser muito emocional também, né? Tem essa questão de ser emocional, porque às vezes a gente tem aquela coisa que só quem tem pouco, recebe pouco dinheiro, é que tem dificuldade financeira, por exemplo. E tem pessoas que recebem muito dinheiro, muita grana por mês, e têm dificuldades financeiras também. E por mais que a pessoa fale sobre planilha, sobre apps que controla os pagamentos, aquela coisa toda, e a pessoa mesmo assim, porque você sabe tudo que você tem que fazer, mas o seu emocional controla e você acaba gastando demais. Aí tem também a questão da crença do merecimento, né? Que tá no livro também. E aí você acaba... Esses dias tem até o exemplo, o negativo, infelizmente, que falam muito, é do Johnny Depp, né? Que Sim, verdade. Tipo, 50 milhões por um filme e tá quebrado. Né? Então, assim, independente, você ganha, às vezes a pessoa ganha lá R$1.000 por mês, faz milagres e consegue guardar dinheiro, e outras que ganham rios de dinheiro e não conseguem fazer com que ele realmente renda, né? Então, isso é bem interessante também, a gente sempre lembrar disso aí. O poder do consumismo, né? Aí nós que trabalhamos na área de marketing, trabalhamos justamente isso, né? Como é que a gente atinge esse camarada do outro lado? Nossa, é verdade. Aí já é papo para outro momento, que esse papo também rende, esse papo rende. É verdade. Pois é, pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa? Alguém acha alguma coisa bem mais relevante para comentar aqui agora? A hora é agora. Fernandão. Top, né, irmão? Show de bola, show de bola. Pessoal, o bate-papo hoje eu acho que... Quer falar, Adriane? Fica à vontade. Tchau, cuidar da minha casa. Maravilha. Não, maravilha. Eu acho que o bate-papo é sempre bacana nesse sentido que a gente ouve a opinião, né, de todo mundo. Eu acho legal porque, por mais que a gente traga um tema, você vê que tem opiniões diversas, em alguns casos até contrárias, mas que a gente, em algum momento, consegue divergir aqui, né? E chegar a um consenso. Eu acho isso muito legal, muito positivo. E a gente sempre sai com um aprendizado de alguma forma, né? Pessoal, se ninguém quer contribuir com algo mais, eu quero só encerrar agradecendo mais uma vez aí a presença de vocês. Somos todos já figurinhas carimbadas aqui. Eu queria, de fato, agora que a gente vai criar o grupo lá no WhatsApp, que a gente pudesse, de repente, sugerir temas que possam ser relevantes para a gente. De repente, coisas que a gente, sei lá, a gente possa estar interessado, né? E talvez queira aprofundar um pouco mais. Que cada um possa contribuir com a própria experiência, por exemplo, né? Eu acho isso muito bacana, pode haver uma troca aí, né? Então, fiquem à vontade para se jogar lá no grupo que a gente vai criar agora temas sobre isso, beleza? Vai ser bem meritocrático isso. E a gente pode trazer gente de fora também, problema zero. Beleza? Show. Pessoal, antes que eu esqueça... Perfeito. Vamos tirar uma foto, né? Verdade. Eu quase sempre esqueço, mas vamos lá. No 3, aí 1, 2 e... Foi, show de bola, show de bola. Perfeito. Pessoal, muito bom estar com vocês. Parabéns, Letícia, aí pela condução aí. Foi ótimo. Perfeito. Pessoal, boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite, meu camarada. Alô, pessoal. Boa noite, pessoal. Felipe, amanhã eu entro em contato com você. Bom.
Boa noite aí, gente. Próxima. Boa noite. Da ficou o happy hour. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.